Muito bem, damos as boas-vindas a você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio no canal Quanta Pra Mim, um canal da Quanta Previdência. Olha, é muito bom ter você por aqui. O episódio de hoje nós vamos falar sobre lições de vida e de educação financeira entre as gerações. Até porque nesse mês de julho, no dia 26 de julho, comemora-se o quê? O Dia dos Avós. Então é uma boa oportunidade para a gente falar sobre educação financeira, como ela é repassada de geração a geração, que lições de vida que a gente tira. Enfim, a gente sabe o quanto esse assunto é importante na tomada de decisão hoje, claro que afeta o teu futuro. E o papel dos avós na família é um papel muito importante, significativo na formação intelectual, emocional, enfim, dos filhos e dos netos, não é verdade? Então, fique com a gente porque o bate-papo de hoje é super bacana, super legal. E é claro, eu estou aqui com dois convidados. Quero primeiro apresentar ele, o Dr. Murilo Capella. O Dr. Murilo já esteve aqui, hein, Dr. Murilo? Já gravamos um episódio aqui, o Dr. Murilo é cirurgião pediatra, tem 10 livros publicados, professor acadêmico durante 3 décadas na UFSC, consultor, palestrante, gente, e quase jogador de futebol. É isso, doutor Murilo? Seja bem-vindo. Perfeito, valeu, Wagner. Muito bom. E o doutor Murilo tá com esse cachecol aqui, porque tá frio hoje aqui em Floripa, não é? Tá muito frio. Realmente muito frio. Meu Deus. Muito obrigado pelas palavras tão carinhosas. Imagina. A meu respeito. Imagina. Doutor Murilo aí com as suas histórias e lições de vida. Olha, é sempre bom bater um papo com o doutor Murilo. Tem muita história para contar. E detalhe, fiquei sabendo aqui antes de gravar o episódio que o doutor Murilo agora é bisavô. Vou ser. Já está a caminho. Em fevereiro. Parabéns. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Muito bem, e além do Dr. Murilo, nós temos aqui também uma convidada especial. É a primeira vez que ela está aqui no estúdio gravando o episódio com a gente, a Letícia Padilha. Letícia é colaboradora da Quanta, gente, analista de operações aqui na Quanta e é participante de um dos planos da Quanta, tem um plano de previdência da Quanta e ela que conhece muito bem todos esses benefícios, a importância da educação financeira, né, e o que ela pode, e o que ela traz, na verdade, na vida dos filhos. Obviamente, a Letícia não é avó, é mamãe, né, de 2 lindos filhos, né, um casal, e os pais da Letícia têm, assim, uma participação muito interessante no tocante à educação financeira e previdenciária, que nós vamos conversar com ela, que ela vai contar tudo pra gente. Letícia, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. É sempre bom falar de pessoas que nos inspiram, né? É verdade. E eu quero saber tudo. Você já me contou algumas coisas nos bastidores aí, mas eu quero saber tudo. Bom, vamos lá então. Eu separei algumas perguntas aqui para vocês. Vamos bater esse papo. E a primeira pergunta, eu gostaria de ouvir primeiro a opinião do Dr. Murilo Capella. Dr. Murilo, como é ser avô? Como essa experiência assim impactou a tua vida? Eu tenho 3 filhos, 3 netos, 2 meninas e 1 menino. A grande emoção, primeiro, foi ter filho. O nascimento de cada filho é um grande momento na vida. É marcante, né, doutor Murilo? Não, marcante. É um momento que ninguém esquece. Eu me lembro perfeitamente do dia que meus 3 filhos nasceram, onde nasceram. Nasceram de parto normal, os três. Os 3? Normal. Na maternidade Carmela Dutra, aqui em Florianópolis. E depois os anos passaram, né? Eu fui dando educação para os 3, inclusive educação superior. 2 são advogados e 1 é economista. Nenhum quis ser médico. Não quis seguir a carreira, não, doutor? Não quiseram seguir a minha carreira porque acharam que era uma carreira que dava um quê de ausência familiar. Olha só. Por excesso de trabalho, muito plantão, em datas marcantes. É verdade, né?
Natal, primeiro do ano, Carnaval, etc. Muito plantão no começo da carreira, quando os filhos estão crescendo, e eles decidiram seguir outra carreira. Uhum. E aí ocorreu, mais tarde, quando casaram, o nascimento de netos. Então, são 2 netas e um neto. Hoje, no momento, uma das minhas netas, Denise, ela tem 3 diplomas de nível superior. Ela fez fotografia na Univale, depois fez designer de interior na Univale e depois arquitetura na Unisul. Ela está se formando arquiteta agora e está tendo muito sucesso na carreira. A outra neta, que é a Betina, também fez design de interiores, mas ela seguiu uma carreira na área da saúde. Ela é assistente de gestão médica, trabalha no Hospital Bahia Sul. E o neto, o menino, você falou em futebol, o Gabriel tem 14 anos, joga no Torino, que é um time da Itália, que tem subsidiária em alguns estados, principalmente em Florianópolis, e, no momento, ele está em Paris, num torneio internacional, defendendo as cores do Torino Florianópolis. Que legal! E joga a final hoje. Olha o vovô todo orgulhoso. E, naturalmente, com todo o apoio do vovô. É lógico. Que legal. Meus netos são fantásticos. As 2 meninas são, não é avô coruja, mas elas são belíssimas. São 2 pessoas assim muito bonitas. Não é? E o Gabriel é um guri altamente inteligente, joga a sua bolinha, e espero que ele seja campeão hoje em Paris. É a final hoje em Paris. Boa sorte para ele. Então, a família está toda focada hoje nesse jogo, ver se o Torino, Florianópolis, levando a bandeira do município. Toda a foto tem a bandeira do Brasil e a bandeira do município de Florianópolis. Que legal. Estão divulgando lá a nossa capital. Olha, que legal isso. Estou ansioso para saber o resultado desse jogo. O vovô todo orgulhoso, mas não é para menos, né? E eu me lembro de um bate-papo que nós tivemos aqui, né, doutor Murilo? O doutor Murilo falava sobre a infância dele, que ele também jogou bola e tal, né? E agora, vendo o neto disputando uma final, é muita emoção. Muita. Eu joguei bola como amador, e fui do colegial, do Colégio Catarinense, que era, à época, uma grande equipe, e hoje mais ainda. Né? É um time de futebol que traz momentos muito bons para quem joga nele. Eu joguei tanto que, quando eu fui estudar medicina em Curitiba, eu fui treinar no Coritiba Futebol Clube. Eu tinha 18 anos, jogava no Sub-20, na época chamava aspirante. Mas nem cheguei a fazer alguma coisa, na verdade, porque o meu pai descobriu e me mandou uma carta. A carta demorou a chegar, que naquela época demorava. Mas a carta dizia assim, Letícia: querido filho, escolhe medicina ou futebol. A bênção do pai. Eu escolhi a medicina. Né? Resolvi, mas jogava futebol no time da medicina, no time da sala. Depois vim para cá, criamos o clube de futebol dos médicos, e assim foi. E eu joguei bola amadoristicamente até 63 anos de idade. Olha só! Jogando na Associação Catarinense de Medicina, nossa ACM, com vários colegas. Então, e até hoje eu acompanho futebol. Sim, a gente sabe da sua paixão pelo futebol. Eu assisto 2 a 3 partidas de futebol por dia, quando posso, né? Fim de semana. Tal. Ontem eu assisti 2. Então, eu sou muito legal, aficionado, gente. E o meu neto é louco por futebol, conhece tudo de futebol, não só regra, não.
Ele conhece os times, tanto nacionais como internacionais. Avaí doente, vai a todos os jogos do Avaí com o estímulo do avô, porque o pai dele também é Avaí e a família também. Então, Que bacana. estamos bem. Que legal. Família linda, né? E é muito bacana ver também o carinho, o amor que o Dr. Capella ele demonstra ao falar dos filhos e dos netos, né? Esse acompanhamento. E eu também acredito que para os netos que olham para o Dr. Murilo também vem no Dr. Murilo uma referência, né? Então isso é muito bacana. A experiência de ser um pai é muito impactante, mas de ser avô também é muito impactante. Mas tem também o papel da mulher nisso. Exatamente. O papel da esposa. Uhum. Nós estamos casados há 60 anos. Uau! 60 anos de casamento. E esse casamento ele é baseado em respeito, compreensão, muita cumplicidade e, acima de tudo, muito amor. E isso nós passamos para os nossos filhos, passamos para os nossos netos, que é o quê? O exemplo. Exatamente. Como nos tratamos, como conversamos, o que nós passamos para eles, com palavras, com gestos, com abraço, com muito carinho. É muito bom. Isso me faz lembrar de uma frase que é bem conhecida, mas vou citar aqui, né? Aquela frase que diz o seguinte, que palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta multidões, né? Então, muito interessante o exemplo de vocês dois como avós, né, para os netos e também como pais, né, para os seus filhos. Então, muito bacana, né? Essa experiência de ser pai, de ser avô. Eu sou pai. Eu tenho um casal, tenho uma menina de 16 anos, um menino de 13, realmente é uma experiência maravilhosa, mas eu fico pensando assim, quando eu for avô, que tipo de avô eu serei, né? Será que, meu Deus, o que mais será transformado em mim, né? Então, eu acredito que, de certa forma, você renasce também quando se torna avô. E agora quero aproveitar, bater um papo aqui com a Letícia, que a Letícia não é avó, é mãe, como nós falamos aqui. E aí, Letícia, como é para você ser mãe? Eu sei que seus filhos, né, eles são pequenos, né? Então, primeiro, como é para ti ser mãe e como você imagina a vó Letícia no futuro? Então, ser mãe é maravilhoso. Ao mesmo tempo que tem responsabilidade, tem desafios, tem proporcionalmente, né, o amor que entra em nossa vida. Eu acho que é um sentimento que todo mundo deveria experimentar, né? É uma dádiva, né? É uma dádiva, né? As dificuldades vêm, né? Sempre tem desafio, né? Meus filhos estão pequenos, o João tem 5, a Maria tem 2. É o João tem 5, João Augusto tem 5 e a Maria Elisa tem 2. Elisa tem 2. Novinho! São pequenininhos ainda, tá na fase da turbulência, né? Mas eu acredito que cada fase é um desafio diferente, né? É um desafio diferente, é. E eu imagino uma avó, assim, amorosa, mas ainda tem que seguir regra, tem que ter responsabilidade, tem que, né? Talvez mude com o tempo, né? Talvez mude com o nascimento dos netos, mas eu acredito que é mais ou menos assim que eu vou A avó Letícia do futuro. Você tem, assim, quais as suas recordações, assim, dos seus avós? Dos meus avós, eu tenho uma avó que morava aqui em Floripa, né? Ela faleceu faz pouco tempo. Mas era sempre muita alegria. A gente via ela, estava sempre com um sorriso aberto e fazendo comida, né? Que a gente só Que legal. Come muito com os avós, né? E a minha outra avó, ela também, ela era do interior, assim, a gente passava fim de semana lá, bem assim no meio do mato, né? Ah, é? Sim. Aí era gostoso também, a gente aproveitava, ia com ela para tudo quanto é lugar, assim, era bem divertido. Os avós têm bem essa fama, né? Assim, que na casa dos avós pode tudo, né? Não sei, né, doutor Murilo, depois você vai me dizer, mas não tem essa afirmativa assim, né? Não, na casa dos avós pode tudo, e quando os netos chegam é aquela alegria toda. Enfim, os meus filhos, nesse momento, estão visitando a avó lá em São Paulo e não viam a hora, né? Quando chega na casa da avó, aquela alegria toda, né? Então, é interessante essa tua fala, porque o carinho,
O carinho dos avós é uma coisa sensacional, né? Sim, é diferente, né? É especial. Que legal, que legal. A Letícia aí, ó, a avó Letícia do futuro. Olha, tá vendo aí, né? Depois, ó, teus filhos vão assistir lá na frente esse episódio. Nossa, olha lá, minha mãe gravou esse episódio, ela falou que vai ser muito amorosa, mas tem que ter regra, né? Tem que seguir a linha, Tem que ter com responsabilidade. certeza. E tu, doutor Murilo, qual ou quais são as memórias especiais, assim, que você tem com seus netos? Eu quero antes pegar o gancho Por favor. da por favor. Letícia. Eu sempre achei o seguinte, né? A escola ensina, os pais educam. E educar é estabelecer limite. Uhum. Estabelecer limite. Pode isso, não pode isso. Alguém escreveu, certa vez, que foi dado para a mãe 1000 não. 1000 vezes a palavra não. Porque a mãe, a todo momento, diz, não faz isso, não faz aquilo. O pai foi dado 100. O que é que significa O estoque isso? foi menor. Foi menor porque o não do pai é mais vigoroso do que o não da mãe. Por isso que a mãe tem 1000 e o pai tem 100. Então, ele não pode gastar. Mas, ao estabelecer limite, ele educa. Uhum. Porque a escola ensina. Uhum. Ensina a ler, ensina a escrever, etc, Uhum. etc. Uhum. Né? Agora, dentro de casa, a educação é de pai e mãe. E indo para os avós, que diz que avô estraga, eu até que concordo, porque dentro da minha casa, neto manda. Neto manda. Obviamente que os pais, em determinados momentos, não gostam muito, porque é muita liberdade. Mas eu não sou avô para educar neto. Quem educa é o pai. Eu dou exemplo, eu converso, eu dou certas liberdades, eu permito. E até dou uma financiadinha assim por fora, né? Um dinheirinho extra por fora. Monto um cofre para eles, boto um dinheirinho no cofre. Olha a educação financeira aí, ó. Então é isso aí. Quer dizer, isso que a Letícia falou é certíssimo. Ela está num caminho perfeito. É interessante demais isso, né? Porque, pegando o gancho aí no que o doutor Murilo falou, mas tem bem essa ideia, né? De que o pai, ele educa e chega na casa do avô, né? Tudo pode. Uhum. Aí o pai fala, não come chocolate. Aí chega na casa do avô, qual é a primeira coisa que ele entrega? O chocolate, Uhum. né? É isso. Mas é claro, é com amor, é com carinho, né? E o exemplo é uma coisa muito interessante que o doutor Murilo, ele comentou aqui, como o exemplo, ele impacta a vida dos nossos filhos e também dos nossos netos, né? Pesquisas já demonstram isso, que os avós têm um papel, né, no desenvolvimento emocional, enfim, comportamental dos netos muito grande, né? E aí, Letícia, você consegue perceber a influência dos seus pais na vida dos seus filhos? Com certeza, né? É. A gente até não tem tanto contato quanto a gente gostaria, porque eles moram lá no meio oeste, né? Qual é a cidade que eles moram? Luzerna, Eu não lá conheço. de Jaçaba. Ó, já deixar um abraço aqui para os pais da Letícia. Luzerna, Tangará, Joaçaba, Erval do Oeste. Doutor Murilo conhece tudo. Conhece, né? Conheço Luzerna. É? Conheço. Uma cidade pequenininha também. Olha só. Mas tu enxerga, assim, essa influência, então, dos seus pais na vida dos seus filhos? Sim, quando a gente vai para lá, a gente vê como eles gostam de estar lá, o João, meu mais velho, né? Ele é muito curioso, é estilo meu pai. É? Meu pai sempre foi de mexer nas coisas, sempre foi de Descobrir alguma descobrir curioso. coisas, tanto que o hobby dele, depois que ele se aposentou, virou marcenaria. Agora ele faz... Olha só. Aham. Daí quando eles vão pra lá, vamos na oficina do vovô. Aí tá aí todo Olha mundo pra oficina do só. vovô. É bem
é bem legal, assim. Tanto que até a última vez que a gente voltou de lá, a última não, faz um tempinho, ele veio chorando porque ele queria morar com o vovô e com a vovó. Olha, mas que querido, doutor Murilo. Isso Sim. é comum. Ah, é? Lá também acontece isso? Que coisa legal, gente. E aí, pra explicar isso, né? Então, agora você vai voltar pra casa. O vovô, a vovó moram lá, mas você precisa voltar. Daí eles já perguntaram, e por que eles não vão morar em Florianópolis? Já fizeram uma proposta até pros meus Ah, é? pais, mas, né? Daí eles têm a vida deles lá também, é difícil, né? Que coisa legal, gente. Que coisa legal. Um abraço para os seus pais. Certamente vão assistir esse episódio ou ouvir esse episódio Sim. depois, mas sim, né? Tem uma grande influência, né? Também não é diferente na tua casa lá, né, doutor Murilo? Você percebe essa influência assim? De repente tem alguma coisa que o teu neto faz lá, fora o futebol, que nós já descobrimos, Sim. mas tem algum trejeito, de repente alguma fala. Os seus são pequenininhos ainda, né? Mas de repente alguma fala, alguma gíria, algum comportamento, algum trejeito, tu percebe neles? E algo que é teu? A gente percebe muito, não tanto na fala, etc., mas com relação à segurança. Ah, Porque é? criança pula móvel, criança pula em cima de sofá, criança se mete debaixo da cama. E muitas vezes isso aí gera algum problema físico na criança. Então, eu cuido muito disso. Aí é quando eu digo para o neto, não faz isso, desce dessa escada, pode se machucar. Mas é só isso. Aham. O meu cuidado é mais no sentido de segurança, até como médico, porque se surgir A algum tua problema... especialidade é a pediatria. E o meu neto já quebrou o pé, já quebrou Meu a Deus. mão. Meu Deus. Porque tem esse espírito, né? Teu já quebrar água? Coisa não, né, Letícia? Não. Ah, é. Os deles são muito pequenininhos. São muito o meu tem pequenininhos. 14 anos. Eles são bem espoletos, mas por enquanto não tivemos nenhum acidente grave. Que Mas coisa. tem que cuidar. Cuidado Sim, com sim. acidente doméstico. É. Precisa cuidar. É porque as crianças têm uma energia, né? Tem uma Demais. energia e tal. E aí vem o cuidado do avô, dos pais também, né? Sim. Mas dos avós, especialmente, porque já tem uma trajetória maior de vida, já passou por tanta coisa, né? E aí eu imagino um médico, pediatra, né? Olhando as travessuras dos netos, né? Deve ser uma coisa bem, bem curiosa mesmo, assim, né? Porque a tua especialidade é a pediatria, né, doutor Murilo? E aí, como vocês enxergam, né? Muito se fala sobre a educação financeira, a importância na vida das pessoas e tal. Como vocês enxergam esse assunto? O que vocês pensam sobre isso? Como vocês estão lidando, né, com isso, com a educação financeira? Porque é um aspecto importante, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Né? Então, quero começar então com a Letícia. Tu já me contou um pouquinho do papel aí dos seus pais na educação financeira dos seus filhos, mas eu queria, assim, ter mais detalhes desta história. Como é que tu enxerga a importância da educação financeira, né, para eles? E como os teus pais estão colaborando, né? Porque você já me contou algumas coisas aqui, mas quero saber mais. Sim. Os meus filhos, a gente sempre tenta passar o máximo de... por que você quer isso? Por que, né? O motivo. O motivo, né? Tem que ser um motivo plausível. Claro, às vezes a criança quer porque quer, né? Mas a gente tenta inserir essa consciência neles, né? Que não pode comprar tudo o que quer, o dinheiro é limitado, tem que ter um pouquinho, tem que guardar um pouquinho, tem que sempre... A gente vai inserindo aos poucos, né? Tanto que faz uns 3 meses que o meu filho perguntou, mamãe, com o que você trabalha? Aí eu tive a oportunidade de falar sobre aposentadoria, sobre previdência. Olha, com que ele. boa oportunidade, né? Sim, falei, claro, palavras, né, que ele poderia entender, assim, sim, mas sim, foi... sim. A linguagem dele, né? Foi bem legal, assim, ele ficou impressionado, assim, dele já falou, o vovô não trabalha mais? Eu falei, não, o vovô já se aposentou, ele já está aproveitando da aposentadoria dele, que ele tinha previdência complementar também, né? Olha, que legal. Teu pai tinha previdência complementar? Tinha, ele era funcionário da Celesc, então desde que ele entrou lá, ele fez a previdência e
foi ótimo porque ele construiu uma boa parte do patrimônio dele com a Previdência. Assim, Como isso é importante, né, gente? Uhum. Então, eu acredito, e me corrija aí se eu estiver errado, agora tu vai contar aquela outra parte ali da história que eu acredito que isso foi fundamental, por exemplo, para esse comportamento hoje dele, né? Esse ele está ensinando os teus filhos na prática mesmo, porque tu me contou que ele faz uma contribuição financeira aí, né? Com regularidade, né? Para o futuro, aí, para ser usado no futuro pelos seus netos. Eu acredito que pelo fato dele ter feito previdência privada lá atrás, ter conseguido um patrimônio e tal, isso fez toda a diferença, né? Ele tem essa conscientização e quer repassar isso para os netos. Sim. Tu concorda? Com certeza. Ele viu como foi importante no momento em que ele se aposentou, porque, né, gerou uma renda legal ali. Aí, quando ele se aposentou, ele fez questão de dar um pouquinho para cada filho, porque quando ele iniciou a vida dele, o meu avô deu um pouquinho para ele, para ajudar a iniciar a vida. Então, vai passando de geração em geração, realmente, né? Que legal. E hoje, então, os teus pais, eles fazem uma contribuição aí regular para os teus filhos. Já tu como mãe, assim, né, e o teu esposo já pensam assim, como que nós vamos utilizar essa reserva ali na frente? Vai ser para o intercâmbio, vai ser para uma faculdade? Enfim, vamos deixar para aposentadoria, porque aí fica mais fácil também, né? O esforço deles vai ser muito menor do que eu, por exemplo, se fosse começar agora, né? Vocês já imaginam de que forma vão utilizar esse recurso lá no futuro? Sim. Quando o pai começou a fazer, eu questionei ele. Eu falei, e você tem ideia do que fazer, né? Porque ele estava aguardando. Eu queria saber se ele tinha um objetivo também. Uhum. Ele falou, é para alguma emergência ou para o estudo no futuro. Quando ele quiser estudar, fazer alguma faculdade ou viajar, fazer um intercâmbio, né? Como você falou. Daí já teria uma reservinha ali para eles fazerem. Que legal. O teu pai é o Eleonor, acertei? Neylor. Neylor. Neylor, abraço pro senhor Neylor. Sua mãe? É Roseli. Roseli. Olha que papel interessante, né? E tu, doutor Murilo, como é que você enxerga? Como foi esse ensinamento, assim, esse transmitir de conhecimento para as outras gerações quando se fala em educação financeira? Eu vou responder cumprimentando a Letícia e os pais dela, porque estão num caminho sensacional. Sensacional, caminho fantástico. Já agora, no meu tempo, quando eu comecei a trabalhar em medicina lá atrás, não se falava em educação financeira. Não existia isso. O que é que se começou a fazer? Bom, eu vou pensar no futuro, eu vou começar a investir em imóvel. Então, era uma forma de pensar no futuro. Não, aí no futuro eu posso alugar, eu posso vender, ou podia ser um apartamento, uma casa, ou um terreno. Aqueles com mais visão empresarial, naquele terreno, construíram alguma coisa e aí passaram a alugar. Mas não existia aula de educação financeira. E hoje tem. Vê que a Unicred Valor Capital tem o projeto Somar, do qual eu sou o diretor executivo, entrei agora há um ano a pedido do presidente, doutor Cripa, presidente da Unicred Valor Capital, faz educação financeira para a criança, que é uma coisa fundamental, fundamental. Então, como o nosso plano de previdência privada fechado, a Quanta, é um plano que agrada a todo mundo, a Unicred costuma dizer que a Quanta é a joia da coroa, é a cereja do bolo. Hoje, falar em educação financeira é o que existe de maior importância. E quando eu faço as minhas palestras, eu sempre digo o seguinte, tem um escritor no século XIX, chamado Henri Amiel, suíço, que diz o seguinte, a saúde é a maior de todas as liberdades. Eu concordo. A pessoa sem saúde perde a liberdade. Liberdade de ir e vir, principalmente. Saúde física, saúde mental,
Fundamental isso aí. Tem que cuidar da saúde. Mas só física e mental, não. Tem que cuidar da saúde financeira. Sim, sim. Por quê? O idoso gasta dinheiro para manter a sua saúde. O idoso tem plano de saúde, o idoso gasta dinheiro com medicação, gasta dinheiro... Não, agora eu estou aposentado, vou gozar minha vida. Mas se não tiver saúde, não goza a vida. E para ter saúde, tem que ter a saúde financeira junta, acoplada. Muito se fala sobre os 4 capitais, né? Claro. O doutor Alexandre Kalash fala sobre isso. Exatamente. Né? Então, e um deles é o financeiro. Né? Se você não pensar no futuro, principalmente poupar, não jogar dinheiro fora com coisas que não lhe trazem algum sucesso. Se não fizer isso, quando chegar na aposentadoria, eu vou viajar. Mas se ele não cuidou do lado financeiro, ele não vai viajar. Porque aquele salário que ele ganha não vai permitir. Isso, exatamente. Perde o padrão de vida. E perdendo o padrão de vida, ele vai ficar em casa, sentado na frente da televisão, sem exercício físico, e vai ter um encurtamento da vida, porque a atriz Meryl Streep, que é uma atriz extremamente conhecida, 21 vezes indicada ao Oscar, ela diz que o envelhecimento é uma dádiva que não atinge a todo mundo. É uma dádiva, mas nem todo mundo consegue envelhecer. Tá? Eu concordo plenamente com ela, porque para envelhecer tem que se cuidar. E para se cuidar tem que ter também saúde financeira. Interessante que o doutor... Uma aula, hein, gente? Uma aula. Para você que é avó, uma aula. Para você que é filho, né? Você aí que... aliás, é papai, tem filhos, né? É mamãe, tem filhos. Também uma aula do quanto a educação financeira é importante desde cedo, porque o futuro vai chegar. E eu costumo dizer, viu, doutor Murilo, e já falei isso em um dos episódios aqui no canal, de que o envelhecer não é ruim. Ruim é morrer cedo. Né? O problema é você envelhecer sem dinheiro. O problema é envelhecer sem dinheiro, envelhecer sem saúde. Né? Então aí a sua velhice vai ser muito complicada. Né? Então, como nós aqui estamos num bate-papo em que a gente tem essa consciência, então que bom que a gente pode repassar isso para as outras gerações. Como o doutor Murilo está repassando e como teu pai, né, e você, né, teus pais e você está repassando para os seus filhos também, né? E aí, Letícia e Wagner, vamos pensar, o cidadão, a cidadã se aposenta com 60 anos. 60. Como exemplo, a longevidade é uma grande verdade. Sim, chegar aos 90 hoje é fácil. Sim. Se aposenta com 60, chega aos 90. O que é que ele vai fazer nos 30 anos restantes? Exatamente. Vai fazer o quê? Exatamente. Se ele não conseguiu ter precaução, principalmente saúde, incluindo a financeira. São 30 anos. Não se planejou, não se preparou para esse momento. Claro. E aí eu me lembro também daquele conceito, de certa forma, um pouco antigo sobre a aposentadoria, né? Ir para o aposento. Hoje já não faz muito sentido isso aí. Vai esperar o quê? A morte? Aposentadoria vem da palavra aposento. Aposento. Se aposentou, estou no aposento. Então, muito interessante isso. O quanto a educação financeira, gente, faz a diferença na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Faz muita diferença. Ajuda essas pessoas lá na frente a tomarem decisões mais assertivas, mais inteligentes, a cuidarem do futuro. Lá na frente, de repente, os teus filhos, os teus netos podem fazer uma faculdade sem ter um esforço tão grande financeiro, porque você se preparou para isso, fazer um intercâmbio. Né? Então, nós aqui na Quanta também, nós acreditamos muito nesse poder transformador que a educação ela pode gerar, pode promover na vida das pessoas. Tanto que nós temos uma plataforma aqui, inclusive gratuita, que você pode acessar. Nós vamos colocar o QR Code aqui em cima, produção, e também
no link aqui, nesse episódio, na descrição do episódio, eu vou colocar o link para você acessar a Aqua, a nossa Academia Quanta de Educação Previdenciária, uma parceria da Quanta com a Soma Investimentos, uma plataforma de educação totalmente gratuita. Para você, para os seus filhos, para eles, tem N cursos lá, tem mais de 100 soluções educacionais na Aqua, vale a pena você acessar. Bom, falando de tudo isso, estamos caminhando para o final, o bate-papo tá bom, mas né, dá vontade de ficar umas 2 horas aqui batendo um papo com vocês, estamos caminhando aqui para o final, mas já que a gente falou tanto nessa educação financeira, visando o futuro, e citamos algumas vezes aqui a previdência privada, eu quero fazer uma pergunta agora. Primeiro quero ouvir a Letícia. Muito se falava antigamente sobre o presente que alguns pais e avós davam. Eu vou te dar uma poupança. Eu vou te dar uma poupança. E hoje a gente já evoluiu bastante nesse pensamento e agora está um pouquinho diferente. Agora eu vou fazer uma previdência para você, para o filho. Eu fiz previdência para os meus 2, além da minha previdência, fiz previdência para os meus 2 filhos e eu nem trabalhava na Quanta ainda. Quando os meus filhos nasceram, na mesma semana, eu tirei lá o CPF. Antigamente não saía, né, doutor Murilo? O CPF na certidão de nascimento. Tu tinha que ir lá no Correio, no Banco do Brasil, para conseguir o CPF. Hoje já sai, né? Na certidão de nascimento já sai lá, o CPF está mais automatizado. Mas na época eu fiz lá, tirei o CPF dos meus 2 filhos, corri e fiz uma previdência para eles. Depois, claro, migrei essa previdência aqui para Quanta. Então, tem 13 anos, por exemplo, que eu pago previdência para o meu filho e 16 para minha filha. Então, queria te ouvir, Letícia, assim, como você enxerga a importância da previdência privada no futuro dos seus filhos, no futuro dos seus netos, no futuro das suas próximas gerações. Até porque tu tem previdência privada também, né? Como tu enxerga a importância disso no futuro, né, dessas pessoas? É de extrema importância, né? Eu tenho previdência para eles também, eu fiz, né? Tanto que a poupança do meu pai eu vou trazer para cá. Vai migrar Já para conversei com ele. Vou manter o dinheiro aqui e já falei, não sabe o que dá de presente? Eu faço um boleto para vocês fazerem um aporte para previdência, né? Porque é fácil, dá para fazer pelo aplicativo. Fácil, é muito né? fácil. Eu falei, tá resolvido, não precisa pensar muito, né? Exato. E a gente sabe da importância, tanto nessa parte de estudos, né? Que é a fase que, dependendo do curso que vai escolher, ela é oneroso. Vai ser necessária, né? E tanto eu acho muito também na parte da proteção familiar, né? Uhum. Porque se acontece comigo qualquer coisa, tem a proteção, tem a contratação dos riscos ali, da morte, da invalidez. Então, é uma forma de ser responsável, né? Com você mesmo, com o teu futuro e também com os seus familiares, né? Sensacional, isso é muito importante, porque a proteção familiar te garante ali uma indenização extra caso o imprevisto te acontecer, né? Deus me livre, morte ou invalidez, tem um capital extra que é aportado dentro do seu plano, né? Então, realmente, a previdência privada, ela tem um papel fundamental na vida das pessoas, né? Que bom que a gente está falando mais sobre isso no Brasil. E aí, para finalizar, eu quero agora, aquela última pergunta, assim, qual é o legado? Qual é o legado que vocês querem deixar para as próximas gerações quando se fala em educação financeira? Qual é o legado, né? O que vocês querem ser lembrados assim pelos filhos e pelos netos? Primeiro, Letícia, qual é o legado que você espera deixar para os teus filhos? Eu espero que eles tenham sempre muita consciência, né, do futuro, né, e responsabilidade, né, que é o que tem que nortear a vida de uma pessoa. Uma pessoa responsável, ela consegue tomar decisões certas e levar uma vida mais tranquila. É uma palavra interessante que tu falou, decisões, né? Porque, lembrando lá atrás do que tu comentou aqui, que às vezes os filhos, eles querem tudo, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mãe compra, pai compra e tal e tal. E me faz muito lembrar daquela ideia de desejo ou necessidade, né? Sim. Isso é desejo ou isso é necessidade? Uhum. Né? Então é um legado importante, bacana, um legado importante para a gente deixar para as próximas gerações. Responsabilidade, consciência para tomar decisões assertivas. Doutor Murilo, qual é o legado, hein? Qual é o legado que
Tu imagina, já está deixando, inclusive, já impactando as suas próximas gerações. Mas quando pensarem assim, Doutor Murilo, vão lembrar de qual o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Eu quero concordar com as palavras da Letícia. Foram palavras sábias de uma jovem que pensa no futuro e que tem o pai e a mãe como exemplo. Referências. E os filhos vão usufruir disso aí. Foi o que eu fiz com a minha família. Eu tenho 3 noras espetaculares. 3 noras. Maristela, Cátia e Vânia. Elas têm, assim, um carinho muito grande pelos filhos e dão muita orientação para os filhos, inclusive no sentido da educação financeira. Fazem isso muito bem. Que legal. O que eu quero deixar, porque eu não consigo hoje, diante de tanta informação que se tem, em vários veículos de informação que se tem, que a pessoa não pense em se educar financeiramente e deixar algo para a família. Eu não consigo admitir isso aí. Não consigo. Então, o que eu quero ser lembrado é que o pai, o vô, o bisavô nos orientou muito nesse sentido. E, por isso, nós estamos bem. Que legal. Nas 3 saúdes, a física, a mental e a financeira. Que legal. Bacana, bacana, bacana. Isso é muito importante, né, gente? É um assunto, assim, essencial e que bom que a gente está gravando esse episódio. E você que está curtindo esse episódio, olha, deixa aí o teu like, né? Compartilha esse episódio com alguém, com outro avô, com outra avó, com o pai, com a mãe, que precisa conhecer também um pouco mais sobre educação financeira. Bom, e agora, claro, quero passar a palavra para vocês, assim, para aquele recadinho final para quem nos acompanhou até aqui, nos assistiu, nos ouviu, e vou pedir algo extra aqui. E um conselho. Um conselho para um pai, um conselho para uma mãe, um conselho para um avô, um conselho para uma avó que acompanhou o episódio até aqui. Então, por favor, Letícia, teu recado final aí. E um conselho para quem nos acompanhou até aqui. A previdência, né? É unânime? Faça o quanto antes, né? Que quanto antes você faz, mais tempo você vai conseguir contribuir, mais vai rentabilizar, capitalizar e você vai ter um futuro mais seguro, com certeza, né? Ah, legal. Ó, recadinho da Letícia aí, ó. Previdência, previdência. Letícia, obrigado, viu, por ter aceitado aí o nosso convite, esse bate-papo. Parabéns pela sua história, pelo exemplo que você e teu esposo são para os filhos. Parabéns aos seus pais, que também estão repassando essas lições, né, tão valiosas. Que bacana isso, que bacana. Quando a Letícia me mandou um pouquinho da história dela, eu falei, pô, essa história é muito legal, é muito boa. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada pelo convite. Adorei o bate-papo. Nós também adoramos. Dr. Murilo Capella, aquele recadinho final para quem nos acompanhou até aqui e um conselho. Posso dizer que o meu recado é o da Letícia? Uma jovem que diz tudo. Né? Mas eu só vou acrescentar uma coisa. Eu acredito muito na Quanta. Sabe? A Quanta faz 20 anos em novembro. Exatamente. Eu sou dos primeiros participantes. Tanto é que eu já estou aposentado na Quanta. Eu acredito muito nessa administração, acredito muito na Denise Maidanchi, diretora executiva, no Glauco Milhome, que é da área de operações de tecnologia, né? São 2 pessoas fantásticas. Tem um conselho de administração muito sério. Muito competente, né? E competente. Então, eu acho que a Quanta realmente é a joia da coroa. Eu estou muito feliz de participar dela nessa fase da minha vida. Que legal. De poder, com determinado orgulho que eu participei lá no começo, de ver algo que deu tão certo. Verdade. E que tem um futuro cada vez mais promissor.
Muito obrigado pelas palavras, doutor Murilo, em nome da Quanta. A gente quer te agradecer. Doutor Murilo é de casa, meu Deus, doutor Murilo é de casa. É sempre muito bom bater um papo com o doutor Murilo. Letícia, mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, olha, obrigado, viu? Obrigado aí pela tua audiência. Se você curtiu, então, já aproveita para se inscrever no canal. Aí, dessa forma, você não perde nada, você fica por dentro de todas as novidades. E, claro, eu te aguardo no nosso próximo episódio. Até lá, um abraço.